Estamos de volta com esta teleconferência de abertura da capacitação básica em defesa civil. Participe do debate através do e-mail tutoria@cepedcursos.ufsc.br ou do telefone 0800 644 6106. Continuamos com o Rafael Schadek, que é diretor do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, e recebemos agora o Pedro Paulo de Souza, que é um dos conteudistas desta capacitação. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, bem-vindo. Participe, pelo e-mail e pelo telefone. Começamos aqui com o nosso convidado recém-chegado. Vamos deixar o Rafael descansar um pouco. Pedro Paulo, o amigo é conteudista de uma das unidades desta capacitação, que trata justamente sobre os aspectos legais da defesa civil. O que o senhor pode acrescentar para os nossos cursistas, por exemplo, sobre a história da legislação da defesa civil? A legislação brasileira em defesa civil começou em 1942. Logo depois da Segunda Guerra? Não, durante a Segunda Guerra. Durante. Em função, talvez, do ataque a Pearl Harbor, em 1941, o governo preocupado com o eventual ataque também de forças estrangeiras, apesar de, na época, o Brasil estar neutro, no conflito, mas ele sofreu uma série de ataques. Muitos cargueiros e navios de guerra foram afundados. Sim. O que levou, inclusive, a declaração de guerra ao eixo. E, em seguida, então, ele criou o Serviço de Defesa Aérea Passiva. Que Serviço de Defesa Aérea Passiva. Aérea Passiva. Mas, em 1943, ele mudou para Serviço de Defesa Civil. Talvez em função também do Serviço de Defesa Civil implantado na Inglaterra, que em 1941 sofreu um ataque violento dos alemães, praticamente arrasou com a cidade de Londres, e esse serviço foi extremamente interessante. Conseguiu manter o moral da população e eles conseguiram, em menos de um ano, acabar com aquele flagelo. Em 1946, terminada a guerra, foi extinto o Serviço de Defesa Civil. Em 1960, aí, em decorrência de um desastre de seca no Nordeste muito grande, voltou então a ser baixar uma lei, uma lei para garantir repasse de recursos aos flagelados. Em 66 aí surge uma lei estadual na Guanabara, criando o Serviço de Defesa Civil em função de um grande desastre ocorrido no estado. No sudeste brasileiro, e particularmente no estado da Guanabara. Aí depois surgiram iniciativas locais, N atos de governo, mas em 67 foi criado o Ministério do Interior. Logo em seguida se criou o GEACAP, que era um grupo de atenção à prevenção. Um grupo, basicamente hoje que nós temos o GAD, seria mais ou menos o GAD. E o Serviço Nacional de Defesa Civil, vinculado ao Ministério do Interior na época, foi então, criou-se então um Serviço de Defesa Civil vinculado ao Ministério para atender a este GEACAP. Então, até mais ou menos 1988, se não me engano, houve uma preocupação sempre de se fazer uma lei em decorrência de um evento adverso. Sempre uma resposta, sempre resposta. E somente em 88, 89, não sei precisar, é que surgiu então o Sistema Nacional de Defesa Civil. Que o Rafael já nos contou. Exatamente. O Serviço Nacional de Defesa Civil começa a se preocupar com prevenção. E aí a prevenção passa a ser muito interessante porque chegou-se à conclusão, por estudos verificados, que um ambiente resiliente, ou seja, resistente a um ataque, ele vai se sair muito melhor do que aquele que está sem preparação nenhuma. Sem preparação nenhuma. Então aí começou a se preocupar com prevenção e se estabeleceu também o Sistema Nacional de Defesa Civil. O Sistema Nacional de Defesa Civil aí sim começou a ser organizado de uma forma inteligente,
Porque um único órgão é incapaz de resolver todos os problemas da Defesa Civil. Então, agora todos os órgãos de governo irmanados e horizontalmente e verticalmente, pegando os estados e municípios, naturalmente que o resultado será outro. Né? É isso que se pretende. Tudo bem. A história da Defesa Civil, aí surgiu em 2009 um decreto presidencial, sim, tem de ser presidencial, né? Bem, pode ser do prefeito, pode ser do governador também, mas tudo bem, mas sempre nós estamos falando em legislação do nível federal. Né? Então, aí convocando a Conferência Nacional de Defesa Civil. A conferência foi um sucesso e 104 diretrizes foram aprovadas e talvez em decorrência disso surgiu uma MP 494 em 2010 que alterou o processo de reconhecimento a um desastre, de reconhecimento de um... Me ajuda, Rafael. De calamidade pública ou de... Situação de emergência. Então, que o Rafael, inclusive, há pouco falou de NOPRED e Avadan e tal. Esses documentos foram extintos porque nesse momento só se pensava apenas para simplificar o processo, que foi uma dos grandes pedidos, né, da própria sociedade quando da conferência, era para diminuir a burocracia no processo de reconhecimento do evento adverso. Então aí eles partiram para simplesmente alijaram o NOPRED e a Avadan e com mero requerimento encaminhado diretamente ao nível federal, eles seriam agraciados naturalmente com reconhecimento. Tudo bem. E também alteraram o FUNCAP, que é um fundo de calamidade pública, um fundo que, na realidade, apesar de ter 4 decretos anteriores criando e reformulando e tal, ele nunca funcionou. E esse decreto foi, de novo, o FUNCAP, de novo, foi reinaugurado com uma sistemática um pouco diferente e tal. Mas isso tudo está no gosto. Né? Bem, então... Logo em seguida surgem os 2 grandes desastres do ano de 2010, né? Que foi a região serrana e que foi também o caso de Alagoas e Pernambuco. Isso motivou naturalmente o Congresso Nacional a responder. E curiosamente, que se a gente notar toda a história da legislação de defesa civil, existe uma característica muito interessante, que praticamente todos os atos, vieram do Poder Executivo. O Congresso Nacional simplesmente... Até então, a margem. Até então, não. Agora, então, ele criou, tanto o Senado quanto a Câmara, criaram comissões, visitaram o país inteiro e tal, e já formularam propostas. Então, isso aí é interessante porque essas comissões vão dar um novo rumo, certamente, ao tema, né? E também o GT, um grupo de trabalho também da Defesa Civil, encabeçado pela Defesa Civil, também já formulou umas propostas de reformulação total do sistema e tal. A questão, por exemplo, da legislação ser oriunda exclusivamente do Poder Executivo é muito ruim, porque fragiliza, né, o sistema. Ele não... Porque não é lei. Lei determina, lei obriga, lei impõe, né? E um decreto não. O decreto é sugestão, norma, é um regulamento apenas. E é feito só em Brasília, não é feito em loco, de Sim. acordo com as necessidades próximas. Não, mas mesmo porque a Constituição já diz que a legislação em defesa civil é exclusiva da União. Né? Então, somente a ela cabe legislar o assunto.